Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 29 de abril de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui, apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane. A pastora Luciana Machado é a nossa menina da mesa de hoje, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. O pastor Tarci Júnior, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, na Barra da Tijuca. O apóstolo Carlos Teixeira, do Ministério Apostólico Shekinah de Nilópolis, é o convidado de hoje aqui no Meu Pastor, no nosso Debate 93 de hoje. Todo mundo já aqui no estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. Nós vamos tratar, minha gente, aqui tem vários assuntos importantíssimos aqui e que sempre vamos buscar a aplicação da palavra de Deus, à luz das escrituras, explicar e buscar o fundamento. Por exemplo, a Coreia, as duas, né? Mas a Coreia do Sul é reconhecidamente um país onde a presença cristã é muito grande. Só para você ter uma ideia, entre as 10 maiores igrejas do mundo, 3 estão na Coreia. Uma delas é a primeira e é a maior igreja do mundo, tem uma média de 230 mil pessoas por culto. Como é que foi o culto hoje? O culto hoje foi meio desanimado, só vieram aqui 225 mil pessoas. Você já imaginou o que é isso? E lá algumas coisas são curiosas, e aí a pergunta que a gente faz é se é uma questão cultural ou se é resultado do impacto do evangelho, do cristianismo. Quando um político, quando um líder, ele é pego em alguma coisa errada, ele trabalha na sua vida um arrependimento. É curioso, de vez em quando aparece algumas imagens, nós vamos falar sobre esse assunto aqui, chorando e pedindo perdão e desculpas, e aí a gente faz um contraponto, né? Não é isso? Dá uma olhada e diz, lá é assim. A diferença seria cultural ou espiritual, já que na Coreia do Sul estão presentes as maiores igrejas do mundo? Falando em arrependimento, você sente dificuldade em reconhecer os seus erros e se arrepender? Ou você só assume que errou quando confrontado definitivamente com o erro? Perigo do melhor clique, muita gente está correndo riscos hoje em dia em ser um tapume que isolava os destroços do trecho da ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, que desabou, matando 2 pessoas. Agora curiosos se arriscam, e ontem eles estavam lá para ver e fotografar as ruínas. Pedestres e motoristas se debruçam e até subiam na mureta ontem para tirar a melhor imagem, para tirar a melhor fotografia. Uma pesquisa apontou recentemente que o número de mortes causadas por fotos tem aumentado ao redor do mundo. A Bíblia fala em 2 Timóteo 3 que nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmo. Na sua opinião, é isso que estamos vivendo? A busca pelo melhor clique é a revelação de uma geração que quer a fama a qualquer preço? Quero ouvir sua opinião. E também vamos debater aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sei o que a Bíblia diz sobre mentira, inclusive repito a frase mais dita nesses casos: o pai da mentira é o diabo. Mas a verdade, diz o ouvinte, é que há momentos em que para mim é praticamente inevitável não mentir.
É realmente possível viver uma vida inteira de verdades e nenhuma mentira? Mentir por uma boa causa pode me levar ao inferno? Como fica o caso da personagem bíblica Raabe? É agora, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, pastor Rafael, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje, uma vez mais. Nosso ouvinte traz essa reflexão sobre a questão da mentira e ela diz: é realmente possível viver uma vida inteira de verdades e nenhuma mentira, pastor? É complicado. O problema da mentira é que ela se incorpora ao caráter, né? Quando a gente se acostuma a fugir de uma situação desconfortável dizendo uma mentira, a gente foge com cada vez mais facilidade. Às vezes você tem que ter muito jogo de cintura para responder algumas perguntas com a verdade, mas tem que fazer um esforço, né? Tem gente que faz umas perguntas praticamente pedindo para você mentir. E aí, se você fala a verdade, a pessoa se sente mal. Mas se eu mentir, quem se sente mal sou eu. Bom, se alguém tem que se sentir mal, que não seja eu. Então eu prefiro falar a verdade, né? Às vezes uma pessoa faz uma pergunta que você não pode responder. Por exemplo, a gente que é pastor, pergunta da vida de outra pessoa. É muito complicado você emitir juízo de valor. Às vezes você tem que dar uma resposta evasiva. Então eu acho que responder com a mentira não é o caminho. Uma filha de 13 anos, diz a ouvinte, ela tem uma filha de 13 anos que está me preocupando com absurdas mentiras. Ela é uma boa menina, mas está mentindo quase o tempo todo. Ontem mesmo tivemos uma séria conversa sobre essa dura realidade, pastora Luciana. Falei sobre o tratado da classe dominical, que fala sobre santidade, e ela chorou bastante e me disse que não quer mais falar mentiras, mas já foram outras as conversas, sempre estou chamando a atenção. Tem pessoas que têm mais dificuldade para isso? Tem fase, essa menina está com 13 anos, que é mais complicado isso, pastora? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, um prazer estar aqui novamente. Eu ia falar exatamente sobre isso, sobre a fase. A definição final de caráter está na fase da adolescência para passagem para a juventude. E essa é uma fase muito difícil, muito determinante. Por isso que é necessário que exista um trabalho bem direcionado com adolescentes nas igrejas para poder ajudar nessa definição de caráter. A mentira nunca será aceita por Deus, não é? É uma das coisas que ele odeia, mas está muito presente no meio dos adolescentes. Infelizmente, muito presente, porque eles, além de estarem definindo o caráter, eles querem dar um jeitinho para as trapaças que eles se metem. Então, é muito comum no meio dos adolescentes. Mas se a gente fizer um trabalho legal, tiver um bom testemunho dentro de casa, sim, eles vão entender que a verdade sempre prevalecerá, e nós que somos cristãos devemos viver essa verdade no Senhor. Pastor Tassi Júnior, quando o nosso ouvinte pergunta, é realmente possível viver uma vida inteira de verdades e nenhuma mentira? Como é que o senhor responde a essa pergunta? Bom dia, querido J.R. Vargas, bom dia, debatedores. É um assunto convidativo também hoje, estão de parabéns aí. A gente precisa parar para pensar sobre isso. Hoje de manhã eu menti dentro do carro, mas eu menti pro aplicativo. Porque eu coloquei no aplicativo que eu queria o melhor trajeto e o aplicativo perguntou se eu era o passageiro. Eu falei, se eu responder não, ele não vai me mostrar o melhor lugar. Coloquei passageiro. Nós somos convidados, como disse o pastor Rafael, todos os dias para uma cena como essa. A questão eu acho assim, tem que haver o sentimento de que está errado. Eu acho que o evangelho, ele vai nos proporcionar isso. Não deixar a mente ficar cauterizada e ter essa consciência de que está errado e de que errou, de que tem que pedir perdão. Então, assim, eu vejo o seguinte: não pode deixar com que o sistema nos cauterize, ok? Eu creio que é difícil, de fato, viver uma vida 100% de não sei se poderia usar a palavra lealdade, ou de verdade, mas se errar, se vacilar, tem que ter uma consciência. Acho que o evangelho tem que produzir isso, uma consciência de arrependimento. Eu queria perguntar ao apóstolo Carlos Teixeira, saudá-lo aqui no nosso debate 93 de hoje. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte: olha, no meu trabalho, apóstolo, muitas vezes eu sou induzida a mentir. Me incomoda, mas é meu trabalho. E aí, apóstolo?
Bom dia. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus por essa oportunidade, rever o JR, Tasso, que é amigo da caminhada. Realmente essa questão é muito complexa, porque uma vez que ela está submetida a uma autoridade, né, e disso depende até o alimento, a sustentabilidade, eu penso que a responsabilidade está na autoridade que determinou que ela fizesse tal coisa. É claro que como cristã, ela não pode em momento nenhum mentir, porque a base do cristianismo é a verdade. Como a pastora já disse, Deus, ele odeia a mentira. Existem centenas de textos bíblicos que revelam que a mentira tem como parceria o inferno, as trevas. Deus é luz e a luz é a verdade. Então, eu penso que ela, como serva de Deus, ela está isenta dessa questão, uma vez que a autoridade está sobre o patrão dela. Qualquer responsabilidade no sentido dessa questão está atrelado a ele, não a ela. Vocês concordam? Eu acho que o que acontece dentro dela é a questão da incomodação pela verdade que ela conhece, né? Agora, eu não isento, como o pastor, né, teve essa coragem de isentar, eu não isento ninguém de erro e de pecado, mas eu acredito que isso que está gerando dentro dela é a luz que há dentro, né? A pessoa não fica satisfeita em cometer um erro porque ela conhece a verdade. Sim. Mas que ela possa buscar a Deus e tomar as decisões que Deus lhe der para a vida dela, né, no trabalho. Eu vou por esse caminho também. Eu acho perigoso generalizar e colocar isso para todo mundo. Eu conheço quadros de pessoas que não aceitaram a mentira dentro do contexto de trabalho, pediram para ser demitidos, pediram para sair da empresa, e houve uma honra do Senhor nessa história. Então, assim, eu deixaria para que cada pessoa tivesse essa capacidade de parar, pensar, né, e analisar diante da luz da palavra o comportamento que deveria ter. Uma coisa que eu acho interessante é que o mandamento de Moisés é: não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Isso aí é bem menos que não mentir, né? Você não pode fazer um testemunho falso, não pode ser contra ele. Se for a favor, pode. Então, na verdade, assim, o contexto antigo era bem mais complicado que hoje, e Deus exigia muito menos deles, porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles como nós, e não tinham essa mudança de caráter que a gente tem, né? Aí a gente pega lá Paulo em Efésios 4:25, fala: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E aí é muito mais difícil, né? Porque eu acho, por exemplo, que você está na função de segurança, né? Você está num banco, diante de um assaltante ou qualquer situação, onde é que está o dinheiro? Você pode indicar o lugar errado. É uma situação de combate. Você não tem que dizer para o assaltante onde está o dinheiro, né? Estou dando um exemplo, por exemplo. Quem lida com segurança do Estado, segurança de presente, autoridade, ele tem que trabalhar com dissuasão, ele tem que mentir para proteger a segurança. Então, é o que eu falo, são casos específicos. Por isso que eu disse que era muito complexo. Agora, eu acho que às vezes você tem que esperar a hora certa e conversar com o chefe. Chefe, olha só, eu sou crente, eu me sinto desconfortável mentindo. Quer dizer, é tão complicado dizer que o senhor não pode atender. Eu sou crente, isso para mim é difícil. Vocês acham que quando um funcionário, né, quando ele mente para o cliente, ele é potencialmente um mentiroso para o patrão? O patrão deveria desconfiar do funcionário que tem uma capacidade extraordinária de mentir para o cliente, porque a vítima da mentira pode ser ele mesmo? O patrão assumiria que aquela pessoa disse: olha, chefe, eu tenho dificuldade, eu sou uma pessoa honesta, eu não gosto de falar mentira, e eu fico até preocupado, porque se está dizendo aí para falar mentira pro cliente, vai que o senhor vai desconfiar um dia que eu vou falar mentira pro senhor. JR, quem não se firma na verdade não confia nos outros. O cara que se acostuma a mentir para se defender, toda vez que você fala uma coisa para ele, ele se pergunta se é verdade. Porque da mesma maneira como ele não é verdadeiro, ele não parte do princípio que você seja. Eu acho que a gente tem que ser flexível no sentido de: olha, esse é o lugar que eu quero chegar, esse é o lugar onde eu estou. Como é que eu faço para sair daqui para lá? Então, assim, por exemplo, confronta com cuidado, né? Não fala: chefe, é errado. Então, fala: chefe, eu não me sinto à vontade, a minha religião é diferente. Não dá para tentar resolver de um jeito diferente. Eu acho que ele ganharia até uma credibilidade sendo realmente quem ele é e não se moldando àquilo que alguém deseja que ele seja. Mas, pastora, com simpatia, com jeito, claro, não confronta, mas eu acredito tudo é como se fala. Eu acredito que um segmento que iria caracterizar bem isso,
a questão da vendagem de veículos. Você vê que o vendedor ali de veículos, inúmeras vezes ele tem que ocultar, omitir, que acaba caminhando paralelamente a questão da omissão com a mentira, que as pessoas podem confundir uma coisa com a outra. A gente vê Samuel indo ungir Davi, a rei de Israel, e o rei Saul pergunta a ele: de onde vai, Samuel? E ele diz: eu vou sacrificar o Senhor. Ele não mente, ele oculta, ele omite. Ele estava indo ungir um rei, só que fazia parte do processo da unção o sacrifício. Então ele acaba omitindo uma certa parte da coisa para poder preservar a sua própria vida, porque certamente Saul iria decapitá-lo. É um texto muito complexo para a gente discutir aqui em alguns minutos. Só que, de fato, você vê um quadro de omissão. Não chega a ser uma mentira. Ele foi orientado a agir dessa forma? Não. Samuel foi? Não sei se está claro isso no texto. Eu vejo mais como o texto é claro quando diz o seguinte: ele sai para o medo de morrer, mas Saul já tinha um histórico de morte até no que tange a sacerdotes. Então ele, entendendo isso, ele diz: olha, eu não quero dizer toda a verdade, porque certamente serei penalizado. E ele omite. Um exemplo: quando Sara entra na cidade e o rei indaga ela se ela era esposa de Abraão, ela diz que é irmã. Mas aí Abraão pecou e expôs a mulher dele. E aí a Bíblia aponta que foi pecado. A Bíblia não sabe teologicamente era irmã. Não, não pode. Ele mas ali foi para mentira. Ali foi para mentira. Esse texto inicial do debate de Raabe também é uma questão de omissão. O quadro dela era um quadro pecaminoso. Ela era uma pessoa que não tinha os princípios que os espias tinham, né? Sim. E ela tenta fugir. Mas a Bíblia também não. No caso de Samuel, assim, primeiro ele não encontrou com Saul, era uma hipótese. E Deus falou: diga que você vai sacrificar. Eu concordo que a omissão não é mentira. Sim. Mas eu pergunto, aí vamos então ampliar o leque. Que tipo de relacionamento você quer construir? Então, por exemplo, você está em uma agência de automóveis e você não quer ficar lá 2 anos. O sujeito que compra um carro de você e o carro explode na mão dele, ele nunca volta lá. Então, se um carro é ruim, é melhor você não comprar. Se comprou um carro ruim, toma um prejuízo e conserta. Então, eu tenho 2 filhos pequenos. Então, qual é a minha preocupação? É nunca mentir para eles. Sim. Por quê? Para eu não dar um mau exemplo, para eles saberem que quando eu disser é verdade. Vamos ampliar um pouco mais, quer dizer, que tipo de cristão a gente quer ser, que tipo de relacionamento a gente quer construir com as pessoas. Tem gente que antes de ser grosso e mentir, prefere mentir. Eu prefiro ser grosso. Ok. Às vezes dizer: olha, a pergunta falou: olha, eu não posso te responder isso. A pessoa falou: eu já te disse que eu não vou responder. Não adianta você perguntar de novo. Tem coisa que você não pode responder, porque é da vida de outra pessoa, porque mas não é ser grosso, pastor. O senhor tá dizendo isso de uma forma tão doce, entendeu? Tão doce. É diferente da que a pessoa se meta com a sua vida, entendeu? Cuida da sua vida, fulano. Mas não é, quer dizer, nem sempre. Você tá dizendo o seguinte: olha, não posso falar sobre esse assunto. Eu entendo que o pastor tá querendo dizer. Só que é o seguinte, só que tem gente que faz perguntas complicadas. Entendeu? Assim, a forma da pergunta já induz a sua resposta para a direita ou para a esquerda. Ou seja, a não resposta já é uma resposta. Você está entendendo? Para muito. Tem gente que usa a malandragem. Agora, uma ouvinte nossa dizendo aqui o seguinte pelo nosso WhatsApp: olha, eu fui coordenadora pedagógica em uma escola e meu diretor me mandava mentir com relação a uma quantia cobrada aos alunos com relação à compra de materiais para uso dos alunos. Só que ela não comprava. E quando os professores pediam materiais para trabalhar em sala de aula, ele e a esposa diziam que não tinham. Fora outras coisas que ainda mandavam mentir. E ele ainda se dizia ser crente. Eu pedi demissão, pois isso me fazia muito mal, conta uma querida ouvinte. Material escolar é uma coisa que a lista é grande, hein? E ali a lista era um esquema, porque eles davam dinheiro para comprar, não compravam. Quando era para usar, diziam que não tinham. E quem tinha que mentir era a nossa ouvinte aqui, a coordenadora, que pediu contas. Nesse caso, existem pessoas que passam por essas coisas e para não se meterem em enrascadas, para não dizer a verdade, acabam
falando mentiras. Ela tomou uma decisão de pedir demissão e se livrar desse problema. Mas existem pessoas que, por falar a verdade, elas acabam se metendo em enrascadas feias, coisas difíceis de serem resolvidas. E aí elas optam pela mentira, para se dar bem. Mas o que é melhor? Você se dar bem no momento e mais tarde, porque vai vir à tona? Ou é melhor você resolver um problema definitivamente de cara, como ela fez? Né? Ela viu que ela tinha uma autoridade sobre ela não podia intervir nisso. O que ela fez? Ela se ausentou, ela saiu. Foi a decisão dela, com certeza ela teve consequências pela decisão acertada dela, que ela julgou acertada, mas quantas pessoas agem de maneira diferente? E isso é evangelho, né? Evangelho é você perder para poder fazer vontade de Deus. Agora, mentir por uma boa causa, o que é isso, hein? Mentir por uma boa causa. O que é mentir por uma boa causa? Eu acho que aqui nós vivemos num contexto, eu tive a experiência de morar fora do Brasil, morei aqui num país vizinho dos Los Hermanos durante 5 anos, meu pai foi missionário ali, e eu vi muita diferença com relação ao comportamento social que a gente tem aqui no Brasil. O brasileiro tem uma questão de sempre ficar bem com todo mundo, sabe? Eu lembro até, eu quero até compartilhar isso, que eu voltei pro Brasil, depois de uns 5 anos, voltei para visitar uns amigos. E até tinha me esquecido um pouco de como eles lidavam com as pessoas no contexto social. Aí eu tô na casa de uns amigos assim, e eu não havia avisado que ia para almoçar. Cheguei inesperadamente, que no Brasil é muito comum isso, chegar inesperadamente para visitar. Chegou na hora do almoço, o dono da casa, que não me via há 5 anos, tô muito feliz que você tá aqui, faz o seguinte, nós vamos almoçar agora, você vai embora e depois você volta. Eu fiquei chateadíssimo, falei, 5 anos não me convidou, porque aqui no Brasil a gente tem esse negócio de sempre ficar bem com todo mundo, e aí que a gente entra por um caminho, às vezes de querer justificar. Por exemplo, eu recebo convite para pregar fora, para pregar numa igreja e tal, e às vezes é um compromisso de família, e eu não quero falar, eu não vou pregar, porque esse dia de ficar em casa. Aí eu falo, não, eu tenho um compromisso, não posso, para não ficar mal com a pessoa. Então eu acho que a nossa cultura tem essa questão de sempre ficar bem, e a gente acaba entrando por um caminho de sempre ter que usar uma mentirinha para não ficar mal, para ficar legal, sempre ser bem visto. Eu não sei se os irmãos concordam. Boa causa, olha aí, companheiros. Eu tô com pena do pastor. Veio um adulto me dizer que a minha filha disse que o dia, contou para ele que o dia favorito dela é sexta-feira, porque sexta-feira é o dia da pizza. É o dia que a gente faz uma pizza, ou pede uma pizza em casa, assiste um filme junto, deita mais tarde, ela adora esse dia. Então, por exemplo, é um dia que eu dificilmente aceito compromisso. Né? Mas eu falo, olha só, é o dia da família. Não falar pizza. Posso falar, eu conto a história da Rebeca, eu falo da pizza, falo. Uma vez eu virei para ele, um colega falou, você mente? Não. Você rouba? Não. Adultera? Não. E o dia do descanso, você guarda? Ele ficou meio sem graça assim. É tão importante quanto. Deus deu 10 mandamentos, um deles é descansar. Ouvinte então, dizendo, sempre oriento os meus filhos e observo o comportamento para não mentir. Tem ouvinte que conta isso aqui, que tem filho de 16, tem filho de 7, outro vem filho de 8, tem ouvinte com filho de 4, e parece que há uma questão desenfreada nas pessoas de serem atraídas para a mentira. De alguma forma, o nosso estado pecaminoso é uma porta aberta para que essa prática acabe sendo recorrente, não apenas uma palavra ou outra, mas parece que tem gente que mergulha nisso, né? E vive uma vida como se isso fosse realidade. Isso é tão relevante que eu tenho 4 filhos, né? E se eu combinar algo com eles e por algum motivo não puder cumprir, eles chegam para mim e dizem, pai, o senhor falou, você vai ter que fazer, você não pode mentir. Então o legado que você deixa, sendo verdadeiro, é muito relevante para a vida deles. Então eu penso que quando a pastora no início falou, é isso aí mesmo. A família é quem vai nortear essa base. Agora, dúvidas dos nossos ouvintes aqui em relação à nossa irmã Sara, entendeu? Para identificar se a nossa irmã Sara era ou não era também irmã de Abraão. Era meia irmã. Era meia. O que é meia irmã? Ou seja, não era de todo mentira. Era uma forma que ele encontrou. Irmã de pai. Para ele poder, ser preservado. E isso se repete nas gerações posteriores. Vocês estão de acordo? É isso aí? Todos estão de acordo? No contexto, eu acho que ele não fala pensando nisso. Não. Ele fala. Mas que era. Com a questão. Era meia irmã. Isso. Era meia irmã. Só que ele fala querendo, de fato, mentir. Preservar a vida dele. Porque ela era muito bonita.
Preservar a vida dele, e aí, pastora Luciana, preserva dele e coloca a mulher dele no fogo. É isso aí? Exatamente. É exatamente isso. Exatamente. Mas o sistema patriarcal fazia com que tinha uma consciência de que a mulher não tinha muito valor, né? A mulher naquela sociedade não tinha muito valor, não tinha voz, era como um objeto daquele homem ao qual ela se submetia. Então ele usava e abusava do jeito que quisesse, se ele quisesse fazer o que quisesse, fazia, e quer dizer, aquela vida não tinha muita importância. Então dizer que ela não era esposa para preservar a própria vida era normal naquela sociedade. Então, analisar aquele contexto cultural à luz do que nós temos hoje seria um equívoco, porque nós já estamos olhando e dizendo assim, era assim, nós discordamos disso. Hoje em dia os maridos preservariam suas esposas, o cristianismo, quando foi aplicado, ele foi colocado isso de forma prática e clara, de uma forma tal que essas coisas não se repetiram. E no próprio Antigo Testamento você tem outros exemplos de pessoas que não abriram mão da sua esposa ou do seu esposo. Nesse caso, o esposo não abriu mão da esposa e se manteve com ela, mesmo ela não conseguindo engravidar. Tá na mesma sequência um dos descendentes aí. Muito bem, diante desse assunto fica absolutamente claro que a mentira é algo presente na vida de muita gente, mas que nós não podemos, em hipótese alguma, conviver com ela como se isso fosse normal. Como também normal não é permanecer no erro. E aí, o arrependimento público, ele se torna algo muito especial. Na cultura coreana, acontece muito. E na brasileira, hein? Gente, a informação é importante. A Coreia do Norte condenou a 10 anos de trabalhos forçados por espionagem. São nomes ótimos para vocês colocarem em alguém. Kim Dong-chul, um sul-coreano naturalizado americano. Dong-chul, de 62 anos, confessou que tentou roubar segredos militares e nucleares e nas fotos publicadas ele aparece chorando arrependido. Em 2014, um outro sul-coreano também foi condenado pela Corte da Coreia do Norte a trabalhos forçados por atos hostis contra o país. Na ocasião, Kim Jong-uk havia sido condenado à morte, mas teve a pena revertida por se arrepender dos seus crimes. E ainda mais, analisando as notícias, impressiona o reconhecimento do erro e o consequente arrependimento. Já que estamos acostumados a ouvir de suspeitos brasileiros a afirmação de inocência, até que as investigações provem o contrário, né? A questão é, você assume o erro somente quando é confrontado com o mesmo, quando está claro que errou? Eu estou analisando as pessoas, viu, gente? Que esse é o ponto de vista que a gente precisa desenvolver, né? A diferença entre Coreia e Brasil seria cultural ou espiritual, já que lá 3 das 10 maiores igrejas do mundo estão instaladas lá, né? Plantadas lá, e o crescimento do cristianismo é muito grande. Você conhece casos em que, com a chegada da igreja e sua influência, as pessoas, bairros e até cidades mudaram o comportamento? Falando em arrependimento, você sente dificuldade em reconhecer os seus erros e se arrepender? O que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto? Bom, eu gostaria de começar usando aqui o exemplo de Esaú. Hebreus, lá no capítulo 12, verso 16, ele vai dizer que ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Verso 17 diz, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque, gosto dessa expressão, não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Para mim, o arrependimento, de fato, ele envolve muito mais do que um choro, muito mais do que ser pego aí, os grampos estão aí para mostrar, né, como as pessoas de repente mudam assim, as delações aí, como as pessoas rapidinho se arrependem, né? Então assim, eu creio de fato que é como se fosse um lugar, a pessoa de fato tem que alcançar esse lugar com o coração,
sabe, assim, diante do Senhor, diante da pessoa que a pessoa errou, né? Então, assim, tem que ser algo muito sincero, muito genuíno, muito original mesmo. Eu acho que é cultural, sabe, JR? Porque a cultura deles é muito diferente da nossa. Uma palavra de um homem, né, nessa cultura vale muita coisa, né? Não precisa assinar um papel, né? A palavra daquele homem vale. E aqui no Brasil, infelizmente, o Brasil é muito malandro, né? O povo brasileiro é muito malandro, gosta de dar um jeitinho, gosta de burlar leis, contratam advogados para poder entrar por caminhos que burlem aquela lei. Então, assim, eu acredito que é cultural. Eu acredito que Deus pode mudar corações, eu acredito que pessoas mudam a partir da conversão genuína, né? Porque remorso também tem muito choro de remorso, né? Mas arrependimento genuíno é mudança de atitude, metanoia, mudança de mente, que gera mudança de comportamento. A mudança da mente muda o comportamento. Mas eu acredito que seja cultural, sim. O brasileiro está tão mergulhado no maligno, na mentira, no jeitinho brasileiro de ser, que é conhecido mundialmente, o jeitinho brasileiro de ser. Ele está tão mergulhado nisso que a gente vê, infelizmente, dentro das igrejas, pessoas querendo dar um jeitinho para se dar bem. Isso é lamentável, mas existe. JR, quando você fala de Coreia do Norte, eu acho muito complicado. Porque, como todo país comunista, a Coreia do Norte pratica a tortura e o assassinato dos dissidentes políticos, sistematicamente. Só que a Coreia do Norte levou isso a um nível de filme de terror. E eu nem imagino a que tipo de sofrimento aquele homem foi submetido na cadeia da Coreia do Norte. Talvez a morte fosse para ele um alívio. Mas eu quero fazer esse parêntese porque, assim, é difícil você acreditar na confissão de uma pessoa, no arrependimento, que você sabe que foi submetido à tortura. Debaixo de um sistema desse. Pois é, quer dizer, o cara confessa até que matou o Papai Noel. Mas, assim, vamos falar de só para ilustrar, pastor, só para ilustrar um pouco mais, dado o grande número de notícias sobre esse assunto, não apenas sobre esses dois casos referidos aqui, mas outros tantos. Só para dar um exemplo, na Coreia do Sul, jogadores de futebol foram envolvidos e descobertos no ato de corrupção no futebol. E os jogadores publicamente, Coreia do Sul, publicamente se revelaram arrependidos e dispostos a cumprir qualquer tipo de penalidade por conta das suas ações. Então não teve nenhum aspecto militar, nenhuma ação dessa coercitiva, mas de arrependimento. São outros casos em que gestores também. Acontece isso, Japão acontece isso. Então, o aspecto e outra coisa, quando vários blogueiros, por exemplo, estudando esse assunto, blogueiros que falam sobre a Coreia do Sul, destacam, entre outras coisas ruins e coisas boas, mas as coisas boas, honestidade. Dizem, por exemplo, que muitas lojas têm seus equipamentos colocados do lado de fora e ninguém vigia. Aquilo fica lá. Então, honestidade é um valor diferenciado. E eu estou me referindo à Coreia do Sul, que é a Coreia evangélica, que é a Coreia cristã, democrática e livre. Eu ia fazer justamente esse diferencial que o pastor já norteou aí. É preciso entender o que é a Coreia do Norte e o que é a Coreia do Sul, que são antagônicos, embora tão próximos. A Coreia do Sul, ela tem como cultura a evangelização, está lá de Daejeon e tantas igrejas que o mundo inteiro conhece a nível de crescimento. E eu penso que a política, ela não é composta de extraterrestres. A política ela é composta de seres humanos que estão inseridos numa sociedade. E é óbvio que se essa sociedade ela sofre uma interferência direta do evangelho mediante as igrejas, a pregação do cristianismo, esses políticos terão em seus corações esses princípios. Então, eu já saliento aqui uma outra questão, que é o nível de mensagem que a igreja tem pregado. Porque eu me converti no ano de 1994. Quando eu vim a Cristo, a mensagem que eu ouvia era: você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa morar no céu. Eu não vim para Cristo porque eu ia ganhar um carro, eu ia morar na Barra, eu ia ganhar... Não. Salvação.
o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então penso que a deturpação da mensagem do Evangelho acaba produzindo uma sociedade inerente a essa questão do arrependimento, porque o Evangelho interfere de maneira direta na conscientização que o indivíduo precisa se arrepender. Eu cheguei à discrepância de ministrar numa igreja, e quando eu fiz o convite, o pastor disse: caramba, quanto tempo que eu não vejo isso, o convite para arrependimento. Na Coreia do Sul, na Coreia do Sul, eu vejo que o Evangelho ele se encaixou num sistema de valores morais e éticos assim favoráveis. No Brasil é um desafio você pregar o Evangelho, de fato, você pregar a genuína conversão. Eu lido com o caso, não sei se os pastores já tiveram a experiência de a esposa pegar o marido, né, na infidelidade. Você chama o marido para o confronto, a pessoa está na igreja há tantos anos e a pessoa nega, aí você apresenta a prova. Não tem prova. Pastor, eu me arrependo, eu de fato, pastor, foi bom que o senhor me ajudou nisso aí. Então, assim, é muito difícil, é um desafio para nós, porque os valores éticos sociais, as referências, os paradigmas que a sociedade tem, em todos os aspectos, em todas as camadas, não ajuda muito. Foi feito o JR... um teste de honestidade, colocaram 12 carteiras em vários países com dinheiro, cartões de crédito, né? E na maioria dos outros países, a gente está falando de Coreia do Sul, Coreia do Norte, mas vamos pensar como cultural, foram devolvidas praticamente as 12 carteiras. Um país ou outro, uma carteira que não foi devolvida. No Brasil, 2 carteiras foram devolvidas. Esse teste de honestidade foi feito, ele circulou nas redes sociais. Nós fomos a um outro país aqui e nós fomos comprar ouro. O cara deixou a bandeja de ouro na nossa frente, numa loja sem segurança, sem câmera e sem nada. E voltou lá dentro para pegar não sei o quê. E deixou aquele monte de ouro na nossa frente. É questão cultural. No Brasil ninguém faz isso. As lojas, as joalherias têm câmera, tira uma joia de cada vez de dentro da vitrine, com muito cuidado. Com segurança na porta. Com segurança na em outros porta. Países, é questão cultural. Por um roubo você vai preso e cumpre pena. Aqui no Brasil você mata uma pessoa, depois de 20 anos é condenado a cumprir 12, paga 4, mas com 2 você sai no luto de Natal. Quer dizer, a gente não leva o crime a sério. A partir da penalização. Quando a gente que é pastor, vê se acontece só comigo. Se uma pessoa peca, você confronta a pessoa com pecado, ela sai ofendida. É verdade. É verdade, pastor. Deixa eu ver se eu entendi, companheiros. Vocês estão dizendo o seguinte, que um dos pontos fundamentais para a nossa fé é identificar que nós somos pecadores, ou seja, que este é um erro, que eu estou equivocado, se eu continuar nesse erro, eu estou frito. Mas se a pessoa, vamos lá, agora trazendo para uma realidade cultural, ok, isso para mim não é errado. É errado? Todo mundo faz, não sabia que era, ou é um erro menor, que é uma outra perspectiva, né? Tem gente que faz coisa muito pior, então considera isso um erro menor. Se não houver essa convicção, como a gente tem espiritualmente, a convicção de pecado, não haverá convicção do erro. De arrependimento. O pecado gera a convicção do pecado, produz o arrependimento. A convicção do erro produz também o arrependimento e a mudança, ou não, pastor Primeira Rafael? Carta de João. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Presta atenção. Sangue de Jesus só te purifica dos pecados dos quais você se arrependeu. Reconhece e confessa. Todo juízo se reconheceu, deixou o pecado e confessou. Os pecados dos quais você não se arrependeu ainda estão sobre você, trazendo maldição sobre a sua vida. Às vezes a gente tem que chegar e falar, olha, você não quer se arrepender, direito seu. Mas quando a consequência vier, a responsabilidade é sua. Uma pessoa chega para mim e fala assim, pastor, o senhor precisa perdoar fulano. E eu sempre pergunto, faço a indagação, ele se arrependeu? Porque se ele se arrependeu, eu perdoo. Ok? Não há perdão sem arrependimento. Então as pessoas pensam que de maneira involuntária a pessoa será perdoada. Não, ela precisa fazer o caminho de volta. Ela precisa entender que ela infringiu uma lei, seja ela qual for. Ela precisa fazer o retorno. Isso é evangelho.
É você só para ir numa contramão. Para deixar claro aqui, se eu entendi bem, o que eu entendi é que a gente perdoa a pessoa, eu perdoo alguém, né? A perdoa B, independente se B se arrependeu pelo que fez, porque o ato de A é o ato de perdoar, ou seja, o meu perdão A, não está condicionado ao arrependimento de B. Eu perdoei, mas B pode não ter se arrependido ainda, é isso? Vamos desenvolver isso, já falando na igreja. Vamos ver Deus, ver Deus. Você infringiu uma lei divina. Como é que Deus vai te perdoar? JR. Olha, a Bíblia diz, pastor, que nós pedimos perdão a Deus assim como nós temos perdoado a quem nos deve. Oração do Pai Nosso. Como é que faz então? É isso. Isso? Então o que eu falei é isso que o senhor pensa? Eu entendo que Deus estabeleceu parâmetros. Ele estabeleceu modelo, ele é referência. Se alguém quiser ir para o céu, terá que se arrepender. Independente da bondade, do amor divino, se alguém quiser ir para o céu, terá que se arrepender dos seus delitos. Então é isso, não há perdão. Sim, em relação a Deus, eu acho que tá claro. O que não ficou claro é em relação ao próximo. Deixa eu tentei. Eu já entendi o que você quis dizer. Você quis levantar o seguinte, é que eu preciso perdoar independente do outro se arrepender ou não. A nível de condição pessoal, livre, espiritual, né? De liberdade, ok, mas não haverá perdão para aquela pessoa, JR. Não, mas aí se ela não com se ela. Eu compactuo contigo. Eu só interferi, pastor, para ver se era isso que o senhor tinha dito, para não dar a impressão de que o senhor só perdoa a quem pede perdão ao senhor. Porque na verdade, quando a pessoa chega, o senhor já perdoou. Ok. É isso? Então até estamos juntos. Quando o cara te ofende, quando a pessoa te ofende, eu acho que a melhor coisa que você faz é já começar a orar pelo perdão antes mesmo de encontrar com ele de novo, porque eu não vou pecar por causa do pecado dele. Então vai ter que passar na calçada do lado a expressão que o JR usou do Pai Nosso, ela é muito grave, muito forte. Assim como, isso é muito sério, assim como eu procedo para com o outro, Deus pode proceder comigo. Mas só que as pessoas esperam boas atitudes sempre do outro, nunca de si mesmo. Pastora, não começa por aqui o ouvinte dizendo que discorda da frase que a senhora utilizou, que o brasileiro é malandro. Ela diz, eu penso que esta é uma realidade no Rio. Ainda tá piorando, hein, ouvinte? Meu irmão. Sou de outro estado, ela diz aqui. Sou de outro e confesso que me assustei quando cheguei aqui. O Espírito Santo pode transformar e nos tornar arrependidos em qualquer cultura. Creio que o que acontece na Coreia do Sul seja uma influência de Deus, sim. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vai lá, pastor. Então sou eu, né? Claro. Então a gente vai ter que classificar alguns estados e outros não. Eu fiz uma generalização porque Brasília também tem um monte de malandro. Se no Rio de Janeiro, se ele acha que no Rio de Janeiro só tem malandro, só no Brasília, Rio, quem tá lá, trabalhando lá, que tá corrompendo nosso país. Então, assim, eu sou paranaense, só para ajudar a senhora, eu sou paranaense. Ouvinte querida, lá no Paraná também tem malandragem, querida. Eu generalizei porque é uma questão realmente cultural, né, que norteia algumas pessoas que estão dentro do nosso país. Claro que eu não sou uma dessas, eu sou brasileira e não sou malandra, né? Então, assim, eu não quis ofender ninguém. Se você não está, querida ouvinte, incluída nesse pacote, não se ofenda, porque eu não sou malandra e eu estou no Brasil, sou brasileira com muito amor. Muito bem. Agora, pois não, pastor Rafael. Essa é em defesa da pastora Luciana, porque assim, o Rio de Janeiro é meio que uma exacerbação do que é ser brasileiro. Dessa malandragem. Tanto nas qualidades, a gente é o super brasileiro no sentido que nossas qualidades brasileiras, nossos defeitos brasileiros são todos exagerados. Mas a gente vê em todo o Brasil a cultura da prostituição, a cultura da corrupção, fura-filha é corrupção, fraudar imposto é corrupção, comprar carteira de motorista é corrupção, não é? Quer dizer, isso está no Brasil inteiro, não está só no Rio de Janeiro, nós precisamos registrar de maneira clara que nós moramos aqui. Sim. Nós estamos vendo hoje o que está acontecendo aqui. É o nosso contexto. Mas aqui em outros lugares também isso vem acontecendo. Infelizmente nós temos alguns problemas que são generalizados, estão incrustados na nossa sociedade há muitos e muitos anos. Mas não são todos e ainda podemos viver mudanças especiais. Aliás, uma delas é por que as pessoas gostam tanto, ou parece que isso se desenvolveu de uma forma tão impressionante, a questão de ser fotografado ou de fotografar em situações de risco,
como é o caso das pessoas que gostam de se fotografar em lugares perigosos, como o problema da ciclovia. Exatamente naquele espaço onde a ciclovia despencou e um monte de gente ontem, e não sei hoje como é que está agora, mas um monte de gente ontem tirando foto, aproveitando exatamente o melhor clique, talvez até esperando que viesse uma grande onda para naquela hora fazer o clique perfeito. Sem o tapume que isolava os destroços do trecho da ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, que desabou matando 2 pessoas, curiosos se arriscavam ontem para ver e fotografar as ruínas. Desde a tragédia no último dia 21, uma barreira havia sido instalada para bloquear a vista. Ontem, a área continuava isolada apenas por cones e fitas, o que não impedia, no entanto, que pedestres e motoristas se debruçassem e até subissem na mureta. Em 2015, a revista Época publicou uma matéria com um levantamento feito pelo site de tecnologia Mashable, que apontou que o número de mortes causadas por selfies naquele ano superava o de mortes causadas por tubarões. Foram 12 acidentes fatais originados pelo ato de tirar fotos de si mesmo contra 8 de ataques de tubarões. A Bíblia fala em 2 Timóteo 3 que nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmos. Na sua opinião, é isso que estamos vivendo? A busca pelo melhor clique é a revelação de uma geração que quer a fama a qualquer preço? Sim, muitos vivem até disso, né? De fazer fotos de tragédias, de ter aquele momento registrado para vender por alto preço. E a cultura do hedonismo também, que eu tiro a minha selfie numa situação de risco. Eu não vou nem entrar em certos méritos porque não me convém, mas há pouco tempo, quando aconteceu essa tragédia na Niemeyer, os corpos foram arrastados pelo mar à praia, os corpos estavam na areia da praia, as pessoas jogando futebol em volta dos corpos, uma falta de amor. Então, realmente, o mundo nós estamos vivendo hoje o que a Bíblia diz: os homens serão amantes de si mesmos, não terão amor pelo próximo, é um desamor tremendo. A gente vê isso nas atitudes do dia a dia do ser humano, dentro de metrô, com senhoras e senhores idosos de pé e mulheres novas, jovens sentados. Um fone no ouvido, fingindo que está dormindo. Fingindo que está dormindo. O desamor está imperando, é o império das trevas, como diz a palavra, o mundo jaz no maligno. Mas nós podemos influenciar positivamente, nós cristãos, com atitudes boas, atitudes diferentes, atitudes que nos ensinam a palavra de Deus. Concordam? A gente vive num mundo de marketing, né? As crianças crescem vendo gente aparecendo, famosa, aparecendo em foto, fazendo propaganda, aparecendo em revista, e isso se torna um valor, né? As pessoas querem ser famosas, e eu acho que tem disso aí, né? A gente, volta e meia, alguém vem com um furo falso, porque se tiver verdadeiro, ela fica famosa. Eu acho que essa cultura da fama entrou na igreja também, né? Todo mundo quer ser pop, todo mundo quer ser famoso. É complicado, porque o parecer se torna mais importante do que o ser, né? E é uma cultura superficial. Eu acho que não é só a questão do acidente que causa. É a pessoa que de repente consegue a evidência que queria, mas não tem conteúdo. É porque uma coisa, pastor, não sei se vocês estão de acordo, uma coisa é a pessoa curiosa que quer ir lá e fotografar aquele espaço. A outra coisa é a pessoa que fotografa o espaço e tira uma selfie dele naquele espaço. Você tem uma outra implicação aí, que pode ser vaidade, pode ser curiosidade, ou enfim, eu estive lá. Como tem uma pedra que o pessoal pendura pra como é que chama aquela pedra? Como é que chama aquela pedra? Gávea, né? Entendeu? Não, na Gávea não. Não, Tijuca. Não, também não. Vamos ver aqui, o pessoal vai descobrir aqui. Pedra do telégrafo, isso do exatamente. Telégrafo, não é isso? Essa Dá uma semana, ilusão de coincidentemente, ótica, né? uma pessoa postou na rede social, da minha igreja, inclusive, postou, eu fiquei apavorada com aquela selfie. Eu não sei de que forma foi feita, eu não estava lá, mas eu pensei que o perigo que aquilo representava para aquela vida. Perdão. Já viram aquele povo pescando no costão ali da Niemeyer, nas pedras? Volta e meia, uma onda sobe e mata um.
E, meu Deus, gosta muito de peixe. Mas gosta muito. Porque você tá lá num lugar que volta e meia alguém morre. Eu acho que, assim, arriscar a vida sem necessidade é provocar a Deus, é uma coisa sem sentido. Você arriscar a vida por motivo justo, tudo bem, mas assim, excesso de velocidade, lugar perigoso, situação de risco sem necessidade. Eu penso que um outro aspecto também dessa questão que foi levantada é a questão dessa degradação que o ser humano entrou. O ser humano está vivendo um momento muito, muito, muito caótico, muito catastrófico, moral. A começar pela família. Você vê, às vezes um acidente ocorre e a pessoa está ali precisando de socorro. O indivíduo tem a discrepância de filmar enquanto o outro está agonizando. Porque para ele mais relevante é o clique, quantas visualizações, quantas curtidas ele vai ter, do que socorrer. Ou que aquilo pode gerar lucro também, né, apóstolo? Que está ali sofrendo. Eu acho que o grande mal nosso aqui, nesse momento, é a questão do exagero. Eu gosto de tirar foto, eu tiro foto com meu filho, eu vou na padaria, tiro uma foto, amo para registrar. Já é uma cultura nos Estados Unidos. Eu acho fantástica essa questão do marketing. É importante o marketing, você anunciar uma empresa, anunciar um projeto. Isso, a comunicação, ela é importantíssima para qualquer desenvolvimento de qualquer projeto. A questão é o exagero, gente. Saber, pelo amor de Deus, gente. Tem hora pra tudo. Tem hora que não é hora de tirar foto, não é hora de... Entendeu? Tem a rede social, por exemplo. Gente que escreve muita besteira. Muita besteira. Eu cansei de apagar incêndio de irmãos com negócio, comentário. Cansei. Eu não toco mais no assunto. Eu tirei minha página. Eu cansei. Porque toda hora, assuntos polêmicos, gente querendo discordar. Então, assim... Eu acho que tem que saber aonde parar. Eu tô passando do limite, é hora de parar. Ouvinte perguntando, e o que vocês acham de pastores que ficam tirando selfie no altar na hora do culto? Eu acho horrível isso aí, certo ou errado? Tu acha errado? Eu acho que não é legal. Eu não gosto de ver. Eu fico imaginando o sumo sacerdote do Santo dos Santos dando uma selfie, rapaz. Eu fico constrangido. Eu fico assim, imaginando, né? Eu vou lá longe logo. Imagina, né? Lá no Santo dos Santos. Pra mim, essa colocação, essa questão é o exagero. É exagero. Para, irmãos, vamos parar um pouquinho. Espírito Santo, espera um pouquinho agora. Não fala com ninguém, porque nós vamos tirar uma foto. O fotógrafo oficial da igreja, né? Vamos pro outro extremo. A igreja tem 52 anos. A gente está procurando foto da primeira fase da igreja. A gente não acha. Mas é uma selfie, né? Mas é o que eu tô falando. De um grupo, de um povo. Em ocasiões especiais, né? Você quer tirar uma foto. Importante. Pede pra alguém. Sim. Pede pra alguém. Então, assim, vai não cair no outro extremo. É a tua história. Né? Eu vi umas igrejas que eu visitei e preguei, eu falei, caramba, eu tirei foto na igreja, mas não tirei nenhuma foto pregando. E pra mim aquilo seria interessante. Seria importante, né? Pelo contexto em que foi, né? Então eu acho que a gente tem que ter esse bom senso. Se tirar foto no púlpito, daqui a pouco você tá pregando, um membro da igreja levanta de costas pra você. Já acontece isso, tira uma foto. Já acontece. O pregador, se o pregador é famoso, tem muita gente fazendo isso. Vai até o altar e tira com o pregador famoso atrás. Como é que você se concentra num contexto desse? Então assim, eu acho que tem que ter um bom senso. Bota alguém pra tirar foto. Eu também acho que a moderação é essencial. O equilíbrio. Bom, uma coisa é fotografar o pregador. Alguém fotografar para o registro histórico, para botar na revista da igreja, no site, no Facebook. Agora, outra coisa é a selfie, né? No enterro do Eduardo o quê? Eduardo Campos, teve gente passando e tirando selfie. O Mandela. Eu não gostei. Tá lembrado disso? Eu não gostei de ver o Mandela, presidente dos Estados Unidos. Mandela? Perdão, o Barack Obama, no funeral do Mandela na África do Sul, tirando com a princesa. Era um momento de. Era um cerimonial. Mas a cultura lá é outra. Tava lá. O funeral é outra. O Barack Obama, o primeiro-ministro da Inglaterra. E uma princesa, não sei de qual país, tirando uma foto. Eu acho que é a primeira-ministra da Noruega. Mas a cultura de funeral nos Estados Unidos é muito diferente da nossa. Bom, aqui eu estudando sobre isso essa semana. Ouvinte dizendo, olha, o Cristiano Araújo gritando de dor, a enfermeira filmando. Um absurdo, diz aqui. Mais uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero agradecer. Muita gente opinando, hein? Muita gente opinando aqui, falando sobre esse assunto, ó, na igreja. Na hora da Santa Ceia, tem gente tirando foto.
Pra ir à padaria e tirar foto pra publicar no Face? Tá perguntando aqui o vídeo. Não, é pra registrar a história dos meus filhos. Tenho 2 filhos maravilhosos e são lindos. E que tem onde a foto fica boa com eles, de fato. E publicar. Pra publicar, eu publico uma ou outra com a melhor, tira 12, com a melhor pose. Com a melhor pose. E a gente, eu seleciono. E a gente que é pastor, quer dizer, as nossas atitudes refletem muito, né? Você faz um negócio com os teus filhos, legal. Eu lembro, por exemplo, uma foto que eu tirei, acho que ano passado, que a gente fez chapéuzinho de jornal, espadinha de jornal, e aí cantou Marcha Soldado com isso. Eu tirei foto e meu filho com... Legal. Mas por quê? Para os outros pais verem. Né? Quer dizer, eu sou o pastor, eu tenho que dar algum exemplo. É referência. O ouvinte dizendo que conhece pastor que tira foto e coloca no Face na hora do culto. Agora, como é que a pessoa sabe que botou do Face na hora do culto? Aparece horário. Ele chega em casa, aparece horário. Só descobriu depois do culto. É um julgamento, né? Eu vou socorrer o ouvinte, salvo horário. Então, ela veio em casa eu falo do bom senso. Você vai tirar foto no culto, vê como é que tira, né? Por exemplo, vai lá no fundo, levanta, não vai lá na frente. Ontem eu estava na comunidade apostólica Marechal Hermes e eu falei para minha esposa, falei, filha, quando eu estiver ministrando, você tira algumas fotos pra gente poder guardar, né, de lembrança. Então acredito que tudo dentro do equilíbrio é saudável. Não, mas tirar foto é uma coisa, fazer selfie é outra. Eu tiro muitas fotos da nossa igreja, das meninas dançando, das crianças se apresentando, meu marido pregando. Eu sou a fotógrafa oficial, fico ali só fotografando pra depois eu postar na página da igreja. Mas fazer uma selfie, você tá no púlpito sentada aguardando pra pregar, você tira uma selfie sua, da sua face, do seu rosto, é diferente. Antes de começar o debate diferente. Aqui, eu tirei uma selfie. Uma é registro, com licença, uma é registro, a outra é vaidade. Sim. Tem teatros fora do país, aqui eu acho que também tem teatros que você não pode, durante o momento da apresentação do espetáculo, tirar foto. Eu só queria, só para apimentar um pouquinho o assunto, eu estou assim, um pouco chateado com a falta de reverência, não só com a foto, com o celular, o bate-papo, o culto, assim, a gente precisa resgatar da saudade. Eu era criança, o diácono batia na minha cabeça para cuspir o chiclete, porque não podia ficar com o chiclete na igreja. Saudade desse diácono. Olha, saudade. Aqui o ouvinte dizendo que o pastor posta na hora do culto mesmo, entendeu? E ainda coloca a nossa ceia, a nossa campanha. Eles já falaram aqui sobre equilíbrio em relação também a esse assunto. Aliás, é uma palavra que vira e mexe, ela é repetida, porque equilíbrio é fundamental em tudo. Quando você vai temperar o arroz, vamos lá, temperar o arroz, alguém diz, olha, coloca sal. A gosto. O corpo humano. A gosto de quem? Se você a gosto de quem come, não é isso? Mais, então agora eu só estou com uma dúvida em relação a esse assunto. Se nós formos na casa do pastor Tarsis, na hora do almoço, vai mandar a gente embora? Sem avisar. Bom, vou deixar essa dúvida no ar aí. Feijão. Marcela Bastos, e aí, a nossa pesquisa de hoje? Você acha errado mentir por uma boa causa? 80% dos ouvintes por telefone acham que é errado sim, 67% deles no site também acham que é errado. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, muito obrigado pastor Rafael de Almeida, um grande abraço, meu irmão. Obrigado, JR, um grande abraço para você, quero mandar um abraço para todos os irmãos da Igreja Batista Getsemane, meu carinho para vocês, os irmãos da Convenção Batista Nacional, para Jaqueline, para Rebeca e para o Daniel. Maravilha. Pastora Luciana, obrigado. Eu que agradeço, JR, estar aqui mais uma vez, sempre muito edificante, a gente também aprende muito aqui com vocês, com todos os debatedores. Eu quero deixar um abraço pro meu esposo, que veio aqui me acompanhando, para minha mãe, Sandra, para toda a Igreja Batista Nova Filadélfia no Grande Rio, que tem sido um lugar de paz, um lugar de bênçãos para as nossas vidas. Maravilha. Pastor Tarsis Júnior, obrigado, querido. Obrigado, JR, pela oportunidade mais uma vez. Também quero deixar aqui um abraço para nossa igreja. Estamos em festa esse final de semana, sábado e domingo, aniversário de 8 anos da Assembleia de Deus de Bom Sucesso na Barra da Tijuca, pastor Eliel Lima, pastor Miquel de Oliveira. Quarta-feira teremos Rodolfo Abrantes, uma linda festa esse final de semana. Um beijo à minha família, os meus filhos maravilhosos, vou tirar umas fotinhos hoje com eles, com certeza. Maravilha. Apóstolo Carlos, muito obrigado, um abraço, querido. JR, para mim foi um prazer enorme estar aqui, quero mandar um abraço para a comunidade apostólica de Marechal Hermes, que eu falei que ia dar esse abraço aqui hoje.
a minha igreja querida, né? Ministério Apostólico Shekinah, lá em Nilópolis, a minha esposa Joyce e meus 4 filhos, Ellen, Jonatas, Linda, Esther. Maravilha. Opa. Vamos agradecer aqui ao nosso ouvinte Márcio Maciel, que foi quem trouxe a indicação do apóstolo Carlos, e você pode agir como Márcio também, indicando seu pastor aqui, participando conosco do nosso Debate 93. É um privilégio muito grande. Você faz isso através do nosso e-mail, é isso, Marcela? Do nosso e-mail, debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Estamos fechando mais uma semana de grandes programas na 93 FM, com vários assuntos, cada um deles com uma relação muito profunda com as nossas vidas, e nós precisamos buscar ao Senhor e pedir a Ele que nos oriente à luz da sua palavra, mostrando o caminho pelo qual nós devemos andar, orientando-nos como encarar este assunto, aquele outro, sempre com base na palavra. Nós buscamos todos os dias aqui, o que a Bíblia diz sobre esse assunto, hein? Como é que a gente interpreta esse tema do dia a dia à luz da palavra de Deus? É uma batalha, porque se depender do nosso entendimento, cada um vai ter o seu. Mas quando nós entendemos que a palavra de Deus tem resposta, meus irmãos, isso é uma cura, é um santo remédio. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, por aqueles que têm sido presas fáceis para o diabo quanto à mentira e precisam aprender a dizer a verdade. Nós vamos orar também por aqueles que têm se arrependido de verdade, inclusive publicamente assumindo os seus erros. Deus é quem nos leva ao lugar do arrependimento, um lugar de grandes transformações e mudanças. Ninguém sai igual do lugar do arrependimento. Todo mundo sai muito melhor e profundamente transformado. Vamos orar por aqueles que têm vivido a sua vida em função do outro, fazendo seus cliques e as suas imagens, talvez como amantes de si mesmo, na expectativa do reconhecimento do outro, na expectativa de caminhar segundo o outro. Todos nós precisamos de muita orientação da parte do nosso Deus e Pai. Como viver de acordo com as Escrituras. Pastora Luciana vai orar e juntos vamos orar com ela. Soberano Deus e Pai, nós entramos em Tua presença mais uma vez em oração, para te clamar, Senhor, pelos enfermos, enlutados, pessoas que perderam seus entes queridos, que estão com o coração tristes e pesarosos nesse momento. Te entregamos essas vidas e te clamamos pelo Teu socorro divino, pela orientação do Teu Espírito Santo. Pai, cura os enfermos, ajuda os Teus filhos a passarem por esse momento de dor. Nós te pedimos, Senhor, pelas pessoas que vivem inundadas, afundadas na mentira, conforme o tema de hoje no debate. Pai, a Tua palavra diz que Jesus é o Verbo, Ele é a verdade. E nós, se nós vivemos nele, vivemos por ele, por meio dele, devemos viver essa verdade, Pai. Nos ajuda a vivermos conforme a Tua palavra nos ensina, nos livrando da qualquer sombra de aparência do mal. Senhor, nos ajuda a vivermos de acordo com a Tua palavra. Eu te agradeço por essa rádio, pelo J.R. Vargas e a sua produtora, Marcela Bastos, todos os debatedores que aqui passam todos os dias contribuindo para que esse debate seja feito. Nós te louvamos, Pai, e te entregamos tudo em Tuas mãos, porque Tu és o dono das nossas vidas. Te oramos no nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.